Pode começar. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês mais um evento do nosso GT de Ligas da Soperj, e hoje nós vamos falar assuntos tristes, mas de suma importância, da triste incidência da situação, que é o estupro de vulnerável. Então, nós vamos apresentar o trabalho dos alunos que sobre estupro de vulnerável e as relações da sua relação com a bioética, e nós trouxemos a doutora, professora Ana Lúcia Ferreira, que é professora da UFRJ, da pediatria da UFRJ, e é também do GT de violência e acidentes da Soperj. Prazer muito grande ter a professora Ana Lúcia aqui com a gente. Com certeza vamos ter uma noite, tarde noite, que já está de noitinha, né? Muito enriquecedora poder discutir. Então, primeiramente, eu vou chamar os alunos, Jonathan, a Bárbara e o Gabriel, que vão fazer a apresentação do trabalho deles, e depois eu vou passar a palavra para a professora Ana Lúcia, e depois a gente abre para umas perguntas. Olá, boa noite, gente, a palavra é de você. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vou fechar aqui por causa da hora, é difícil. A gente deixar tudo aberto aqui, cai, né? Já está compartilhando? Já não vi, não. Está abrindo ainda, doutora. Mas este... Agora foi. Beleza. Oi? Foi, pode continuar. Oportunidade de estar aqui hoje apresentando para a Soperj o trabalho. Eu sou o Jonathan, juntamente com a Bárbara e com o Gabriel. A gente vai estar trazendo hoje para falar um pouco sobre estupro de vulnerável e a sua interface com a bioética em um relato de caso. A gente desenvolveu esse trabalho juntamente com os nossos colegas de turma, o Bernardo, a Camila, a Gabriela, a Lara, o Marco Alejandro, a Maria Eduarda, a Nicole, a Paula e o Rafael Origem. Nós somos alunos do 7º período de Medicina da Faculdade de Estácio de Sá, do campus Citar, aqui na Barra. E, bom, vou começar a apresentação então. Esse aqui é o nosso sumário, são os pontos que a gente vai abordar hoje durante a apresentação, sendo eles o resumo, a introdução, os objetivos, metodologia, o relato de caso em si, a nossa discussão e, por fim, a nossa conclusão. Esse é o nosso resumo. A gente depois vai disponibilizar a apresentação. Vocês podem estar dando uma lida e, se quiserem investigar mais sobre. E falando um pouco então sobre violência. Todas as violências, como estupro de vulnerável, abuso sexual, importunação sexual, elas costumam ser crônicas. E apesar de crônicas, invisíveis, e apesar de banalizadas, elas representam uma grave e uma grande violação nos direitos humanos. Quem abusa acaba ocupando uma posição de poder, de vantagem sobre essa pessoa que está vulnerável, seja ela porque ela possui maioridade ou porque ela possui um cargo de autoridade. Então, a partir dessa vulnerabilidade da vítima, o abusador ele pode utilizar vários meios para fazer o abuso. Pode, como uma intimidação,
Tá falhando, tá falhando. Acho que eu vou desligar minha câmera. Acho que pode. Essa hora é complicado mesmo. Posso continuar? Pode. Pode continuar, por favor. Em 2009, é definido como ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos ou contra pessoa que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, pode não oferecer resistência. Trazendo um pouco de dados. Oi, Jonatas, travou de novo. Eu vou Travou pedir de para você novo. ficar perto do modem, Isso. por favor, ou então fazer via cabeamento, por favor. Bota o cabo aí para ficar mais fácil. Fica melhor fechar um pouquinho para ver se fica melhor fechando. Isso, hein? Está difícil, hein, Diego? Tá complicado, mas é a conexão. Será que eles colocaram cabo? Ô, Jonatas, quer que eu apresente? Eu acho que seria bom. Eu acho que eles vão trocar a conexão. Vão trocar a internet deles lá. Ah, tá. Doutora, Porque quer senão que o a Diogo... doutora Ana apresente, então, enquanto... Não, porque aí tem que apresentar. Eles já estão voltando. Ah, eu tô voltando? Eles estão voltando já. Não dá porque eu vou apresentar em cima da apresentação deles, entendeu? Não dá para Ok. ser antes. De aguardar. A internet prega umas peças na gente, né? E não tem como controlar, né? Eles estão tentando conectar. Não tem como controlar, tem que só aguardar. Tem como pedir para eles entrarem pelo celular? Aí eu apresento por aqui. Pois é. Sim, eu vou pedir. O Diego toca e eles participam. Já pedi. O Diego não quer. Quando? Vai colocando a apresentação que eles já estão entrando pelo celular. Tá, já vou comprar. Tava lá em epidemiologia. Aí, né? Gabriel, você não quer ir? Eu não quero ir o quê, prof? Aí, entrou.
Oi, oi, gente. Oi, pode continuar, por favor? Eu já coloquei. Alguém tá me ouvindo? Sim, tá tudo bem. Sim, sim, estamos Tá escutando. tudo certo. Oi. Estamos ouvindo. Oi, estamos que bom. ouvindo. Pode continuar. Estamos ouvindo, pode continuar, por favor? É que eu Diego, você consegue então colocar o slide pra gente? Porque eu não vou conseguir passar, eu entrei pelo celular. O slide Já já está. tá já. Ah, tá. Então tá, que bom. Vou passar pro Jonathan. Vou ligar a câmera. Bom, vou voltar então. A gente trouxe alguns dados. Primeiro, são uma pesquisa do ano de 2021, que mostram que cerca de 26,5 milhões de brasileiras foram vítimas de algum tipo de assédio sexual no Brasil. Isso representa cerca de 37,9% das brasileiras. São dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Datafolha. E outra pesquisa mais recente, do primeiro semestre agora de 2022, mostram que 1 a cada 4 crianças sofreram maus tratos físicos durante a infância, sendo que 1 a cada 13 meninos e 1 a cada 5 meninas são vítimas de abuso sexual no Brasil. Você pode passar, por favor? Como consequências, então, desse abuso, como sequelas, essas vítimas vão ter problemas sociais, dificuldades de relacionamento com as pessoas do sexo do abusador, transtornos psiquiátricos, comportamentos inadequados e até mesmo o uso de substâncias. Muitas dessas vítimas crianças, elas acabam carregando a autoculpa. Elas se sentem como que elas contribuíram para que o abuso pudesse acontecer. E por isso nem sempre elas acabam denunciando o abusador. Pode passar, por favor. Então, como nossos objetivos? Dentro do nosso objetivo geral, a gente quis discutir um possível caso de estupro de vulnerável e fazer a sua interface com a bioética. E nos nossos objetivos específicos, quisemos contextualizar o abuso sexual no Brasil e no mundo, abordar a formação do médico sobre condutas adequadas diante de um caso de estupro de vulnerável e descrever a ocorrência do estresse pós-traumático diante de uma situação de abuso de vulnerável. Pode passar, por favor. Bom, falar um pouco da nossa metodologia. Então, trata-se de um estudo descritivo, qualitativo em forma de relato de caso. A gente utilizou as bases de dados do Cielo, do PubMed e do Google Acadêmico com os seguintes descritores: abuso sexual infantil, violência intrafamiliar, violência sexual e o Sistema Viva, que a gente vai falar mais para frente. Encontramos 608 artigos, sendo que a gente escolheu 12 deles para desenvolver o nosso relato de caso, com uns critérios de inclusão que esses 12 artigos tenham sido publicados nos últimos 10 anos nos idiomas de inglês e português. E, posteriormente, também utilizamos outros canais, como os sites do Ministério da Saúde, do Estatuto da Criança e Adolescente, da OMS e da Organização Pan-Americana de Saúde. Agora eu vou passar a palavra para o Gabriel, que ele vai falar para vocês o relato. Pode passar, por favor. Então, eu vou relatar o nosso caso. O lactente de 1 ano e 3 meses, sexo feminino, comparece à clínica de família acompanhado de sua mãe, que relata o aparecimento de algumas bolinhas escuras na nádega sem secreção ou coceira há alguns dias. Refere o uso de pomada de nistatina há 3 dias, sem melhora. Foi encaminhado ao serviço de dermatologia da policlínica. Ao exame, paciente em bom estado geral, apresentando lesões condilomatosas hipercrômicas em região perianal com suspeita diagnóstica de condiloma culminado por HPV. Infecção sexualmente transmissível sugerida abuso sexual. Pode passar. Ao diagnóstico, a mãe referiu que não desconfia de ninguém, porém também não se mostrou surpresa. Relata que a lactente fica sob os cuidados dela e do pai de segunda a sexta-feira, ambos desempregados e aos finais de semana com avô materno e tios em um apartamento. Foi oferecida a rede de apoio à família, acionado o conselho tutelar e notificado o caso. Realizado testes rápidos na lactente e na mãe, todos negativos. Como estratégia aos condilomas, foi feito o uso de podofilina 25% 15 ml, aplicação local uma vez por semana. O paciente mudou-se de endereço e segue sendo acompanhado por outra unidade de saúde. Pode passar.
Então, essa é a nossa paciente, é a foto da paciente mesmo que a gente relatou. Dá para ver essas lesões aí, que são os condilomas, na região perivulvar e perianal. Bem sugestivo, né, de abuso sexual, aparecer numa paciente de 1 ano e 3 meses, esse tipo de lesão. Pode passar. Então, para começar o trabalho, a discussão, eu quis começar com dados extremamente relevantes que, no ano de 2018, foram registrados mais de 42 mil denúncias, foram feitas mais de 42 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Sendo que dessas 32 mil denúncias, dessas 42 mil denúncias, 32 mil foram confirmadas. O que nos dá uma estatística de que 3 crianças a cada hora são abusadas sexualmente no Brasil. Lembrando, todos esses dados, por mais que eles são fidedignos, eles são ainda fruto de uma subnotificação. Por que acontece a subnotificação? Porque a maioria dos agressores, eles estão em casa, são, por exemplo, pai, tios, avós, como no caso do nosso paciente, todas essas hipóteses estão na mesa. E o que faz com que os familiares tenham medo de denunciar, ou por medo do próprio agressor, ou por não querer causar um dano ao agressor. Durante a pandemia também, a partir de 2019, essa subnotificação se agravou, porque a recomendação era de ficar em casa, e também somente de consultar em caso de urgência ou emergência. Também, pelas escolas estarem fechadas, também se perde um local onde se poderia identificar um possível abuso, no momento em que a cuidadora ou a professora acaba trocando as fraldas, etc. A violência contra crianças, ela é classificada como crônica, multifacetada e invisível, o que acaba tornando mais difícil ainda o seu manejo. Por que ela é invisível? Porque a criança ela não é reconhecida como cidadã, portadora de direitos, e também não é abordada adequadamente a sexualidade. Outros motivos são o entendimento falso, obviamente, de que o abuso vem da doença do abusador, o que acaba motivando decisões judiciais favoráveis ao abusador, não tendo uma consequência, em grande parte dos casos. E outro fator, como o Jonathan já havia falado, é a culpabilização da vítima. Esse tipo de violência, ele se caracteriza pelo estímulo sexual da criança feito por um agressor com idade e desenvolvimento psicossexual superior à da vítima. Agora, quais são os fatores de risco que vão influenciar nos casos de abuso sexual? São baixo nível de educação, exposição a maus tratos infantis na família, violência familiar, alcoolismo, uso de substâncias ilícitas, múltiplos parceiros sexuais, como exemplo, um pai, uma mãe que traz muitas pessoas para dormir junto, desconhecidos praticamente, que em alguns casos até levam a criança junto na cama. Então, a gente vai entender o estupro como um problema moral. A partir de então, por ser um problema moral, ele concerne ao campo da bioética. Pode passar. Essa é a ficha de notificação que o profissional da saúde, o médico, ele vai se deparar, ele vai ter que preencher no momento em que suspeite de abuso sexual. Não necessariamente você precisa ter a certeza, uma confirmação. Se você suspeitar, você precisa preencher essa ficha, que é extensa, ela é trabalhosa, mas ela é necessária. E a notificação é compulsória. O órgão que é responsável pela notificação, ele chama-se SINAM. Pode passar o slide, por favor. Então, os médicos, muitas vezes por falta de orientação, por falta de conhecimento, por falta de abordar esse assunto na formação, ou também por falta de experiência, eles não sabem sempre lidar da melhor forma possível com as situações, inclusive no tocante à notificação. O papel do profissional da saúde, nesses casos, do médico, do pediatra, ele vai ter um começo, meio e fim. Como é que eu quero abordar? Então, inicialmente, o médico ele vai ter que saber ouvir a paciente sem fazer juízo de valor, construir uma boa relação médico-paciente, para que no momento da denúncia o paciente se sinta confortável e tenha o que falar. A partir desse momento, o profissional de saúde ele precisa denunciar e então dar o próximo passo, que é atuar na prevenção. De que forma que você vai atuar na prevenção? Existem algumas formas, como abordar esse tema com os cuidadores, dizer que
é extremamente importante a aproximação do bebê, do recém-nascido, com os pais, a partir do momento do nascimento, para criar um vínculo forte, uma barreira de proteção emocional. Também afirmar a importância da participação do pai emocionalmente no crescimento, porque, como eu já havia dito, o principal perpetrador desse tipo de caso é o pai, são as figuras masculinas da família. E também existem outras formas, como a orientação sexual adequada à idade nas escolas, que, com isso, as crianças vão saber o que pode ou não ser feito com o seu corpo. E a partir desse momento, identificar que tem algo de errado e então denunciar. Agora, para fechar, a partir do momento que ouvimos, denunciamos e atuamos na prevenção, nós devemos investigar a família. Para quê? Porque a finalidade disso tudo é a gente interromper a cadeia de eventos. Não é simplesmente ficar, identificar. A gente precisa interromper, evitar que isso continue acontecendo e que a criança sofra as consequências, como o Jonathan já havia falado, as sequelas, como transtornos psiquiátricos, ou uma doença sexualmente transmissível, etc. Existe uma lei chamada Joana Maranhão, de 2012. Ela foi nomeada por uma nadadora chamada Joana Maranhão, que ela denunciou caso de abuso sexual que ocorreu na infância dela pelo seu antigo treinador. Então, o que essa lei nos fornece? Ela fornece o direito da pessoa denunciar um abuso sexual sofrido na infância até 20 anos após completar a maioridade. Então, uma vítima que sofreu um abuso sexual, digamos, aos 5 anos de idade, ela acabou traumatizando, não teve coragem de denunciar e por algum motivo, ao longo do seu crescimento, ao longo do seu desenvolvimento, tomou essa decisão, ela vai poder e legalmente é possível isso, até os 38 anos. Então, tem 20 anos para prescrever, a partir do momento que atinge-se a maioridade. Pode passar, por favor. Agora, eu havia falado que nós, como profissionais de saúde, temos o dever de denunciar. Quais são esses canais que a gente pode fazer essa denúncia? São as delegacias comuns, delegacias especializadas no atendimento à criança e ao adolescente, comunicar o Conselho Tutelar, que vai ser o órgão responsável para lidar a partir do momento da denúncia, o Disque 100, o aplicativo Proteja Brasil e, logo após a denúncia, a vítima ela deve relatar o ocorrido. Para facilitar esse processo, a Childhood Brasil, no ano de 2017, criou o programa Depoimento Especial, e que a Bárbara vai falar a seguir. Pode passar. Então, o depoimento especial é uma metodologia de escuta de depoimentos, o qual evita que a criança e adolescentes sejam revitimizados, ou seja, que eles tenham que recontar e reviver diversas vezes essa violência que sofreram. E para a criança se sentir o mais confortável possível, é realizado em um ambiente mais acolhedor, somente o entrevistador e a criança, com uma linguagem mais apropriada. A criança falará apenas uma vez e ficará gravado, então ela não tem que ficar revivendo essa situação. E réu e vítima não se encontram. A legislação, ela determina um sistema de proteção e garantia a essas vítimas, que dá o direito, tanto no momento da denúncia do crime e em todas as fases do processo judicial. Prevendo também a criação de centros de atendimento integrado, que são espaços multidisciplinares com profissionais capacitados para o acolhimento das vítimas. Pode passar. Então, o Sistema Viva é o Sistema de Vigilância de Violências e Agravos. Ele foi implantado pelo Ministério da Saúde em 2006. E ele é organizado em 2 componentes. O primeiro é o Viva Sinam, que ele é contínuo. Ele integra o sistema de informações de agravos de notificação, por meio de notificação compulsória, realizada através de serviços de saúde. O outro é o Viva Inquérito, que ele é realizado por meio de estudo transversal em serviços de urgência e emergência selecionados, no período de 30 dias a cada 2 anos. E o objetivo do Viva é conhecer a magnitude e a gravidade da violência e dos acidentes, e fornecer com isso dados para a definição de políticas públicas
estratégias de prevenção, de proteção a essas pessoas de situação de violência. Pode passar. Então, até aqui a gente falou, né, sobre o caso, sobre a violência sexual, e agora vamos relacionar com a bioética. E para entender um pouquinho sobre isso, a gente tem que lembrar os princípios do principialismo, que são 4 pilares: o de autonomia, de beneficência, não maledicência e justiça. Então, de autonomia é quando a pessoa ela é capaz de tomar suas próprias decisões. Ser autônomo é um ser capaz de agir livremente. Já o princípio de não maledicência, em primeiro lugar, é não cause dano, ou seja, estabelece que nós, profissionais de saúde, não prejudicamos nossos pacientes. O princípio de beneficência é que devemos agir em benefício do outro. E, por último, o princípio de justiça estabelece como condição fundamental a equidade. Então, quando olhamos para a conduta do profissional que atendeu a lactente e a sua mãe, podemos perceber que nenhum princípio foi ferido pelo mesmo. No princípio da autonomia, a criança, a lactente, ainda não responde por si, sendo a mãe responsável por ela e pela tomada de decisões. Quanto ao de não maledicência e beneficência, o médico fez o atendimento sem que causasse um constrangimento com a suspeita diagnóstica da lactente, realizando exames e estabelecendo a conduta necessária. O médico também cumpriu com sua obrigação, tanto ética como moral, a acionar o conselho tutelar e notificar o caso de suspeita de estupro de vulnerável, respeitando tanto o princípio de justiça quanto de beneficência. E vale ressaltar, nesse caso, que embora não tenha havido desrespeito aos princípios bioéticos, a mãe, ela assumiu postura negligente, o que configura um abuso infantil. A família, ela evadiu-se e a lactente se encontra em uma situação de vulnerabilidade, inclusive porque a justiça absolveu o pai, e por não haver provas, né, contra o mesmo. Pode passar. Então, podemos concluir que o abuso sexual contra crianças e adolescentes representa um grave problema de saúde pública. E é essencial a boa relação médico-paciente para detectar esse abuso infantil. E a notificação também é de extrema importância, assim como a denúncia precoce do abuso, para evitar desfechos, né, piores desfechos à vítima, ou seja, reduz danos gerais de maneira precoce e tardia. E outro aspecto é que o tema precisa ser discutido sem tabus pela sociedade, com ampla inserção nas grades curriculares acadêmicas, formando profissionais capacitados para o enfrentamento da situação. E, por fim, no que se refere às medidas preventivas, deve-se estimular a relação de confiança com os familiares, principalmente com o pai, permitindo uma percepção mais precoce de possíveis abusos. Pode passar. Essa é a campanha do Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, se você é vítima ou testemunha desses crimes, não tenha medo. Denuncie e diz que sim. Pode passar. Pode passar. Essas são as nossas referências. Obrigada. Obrigada, meninos. Muito boa apresentação. Espero que quero dizer que foi bem fácil trabalhar com esse grupo bastante interessado, bastante participativo, e isso nos dá muito prazer, né? Então, eu agora vou passar a palavra para a professora Ana Lúcia Ferreira, que é professora da pediatria da UFRJ e é membro do GT de Violências e Acidentes da SOPERJ. Palavra, professora, prazer enorme ter você aqui com a gente nessa noite. Espero que
você tenha gostado da apresentação e vamos ouvir com muito cuidado o que você tem para nos dizer. Muito obrigada, professora, por aceitar o nosso convite. Boa noite. É sempre um prazer assim estar com alunos, né? Eu adoro. Então, e acho que eu aprendo muito com os alunos. A gente sempre aprende, né? Então, vou trocar um pouquinho com vocês. Até não vou dar. Eu já tinha comentado aqui com o pessoal que entrou mais cedo, né? Não vou fazer uma conferência como estava lá no convite, né? E no folder. Eu vou fazer comentários em cima de algumas coisas que eu fui lendo pelo trabalho especificamente. Eu li o trabalho, ficou muito bom. Queria parabenizar vocês pela assim, coragem de terem escolhido o tema do abuso sexual, que é dentro dos maus tratos, né? Dos 4 tipos clássicos, né? Da abuso físico, sexual, psicológico e a negligência, é o mais difícil da gente lidar no dia a dia, né? Primeiro, porque sexualidade já é um tema tabu, né? Depois, porque ele é o mais assim escondido, silencioso, como vocês mesmos falaram. E ele acaba sendo crônico por conta disso, né? Que é diferente que a mãe que bate numa criança na frente até da gente no consultório, ou que trata rispidamente, a gente vê que está tendo um abuso psicológico, as situações de negligência de tratamento, de cuidado, de supervisão, são coisas mais assim, que vizinho vê, que a escola percebe, né? E o abuso sexual já é mais difícil, né? Porque ele está lá entre 4 paredes e fica muitas vezes, mesmo quando a criança fala, ela fala, ela está falando e o autor da agressão diz que não, e fica uma coisa contra a outra, fica por isso mesmo. Porque a enorme maioria dos casos de violência contra a criança, e não só abuso sexual, não deixa marcas físicas, né? Então, isso é uma dificuldade muito grande que se tem na hora de você fazer a confirmação da violência, né? Que você não tem a prova, né, para essa situação. A não ser quando tem uma testemunha, né? Aí fica diferente. Então, pode passar, Diego. Eu vou então fazer assim, eu botei comentários gerais e vou colocando na introdução, no relato de caso, na discussão, algumas vou indo e vindo para poder ver se eu consigo contribuir um pouco com o que vocês falaram. Então, a primeira coisa que eu queria comentar, né, na introdução, a questão da fonte dos dados, né? A fonte de dados interfere muito nas estatísticas. Então, quando a gente lê sobre dados, né? Então, tem lá 42 mil notificações, né? De maus tratos ali que estava, não era violência sexual, né? Maus tratos. 32 mil foram confirmados, né? Então, assim, aí a gente já vê que isso eram fontes acho que da segurança pública, né? Se a gente for procurar o tipo de violência que tem ali, vai ser diferente das notificações feitas ao Conselho Tutelar pelo Serviço de Saúde, né? E quando a gente pega o SINAM, que é da área da saúde especificamente, a gente vê muito mais abuso físico e abuso sexual. Quando a gente vai para dados de segurança pública, a gente vê muito abuso físico e muito abuso sexual. Que tenha necessidade de ir para fazer exame de corpo de delito, coisa desse tipo. Mas a violência que é mais notificada no mundo inteiro por serviços de proteção é a negligência, né? Ela é o que é mais notificada. Então, tem essa questão de, dependendo de onde vem, né, a notificação, porque um Disque 100, por exemplo, qualquer pessoa pode telefonar, né? E aí você notifica qualquer coisa. Se você depender de uma notificação de uma lesão na vagina, no ânus, já depende de estar uma enfermeira ou um médico analisando, ou a mãe levar para um serviço médico. Então, os dados que surgem dos serviços de saúde, eles são diferentes dos dados que vão surgir da comunidade de um modo geral, que vão surgir na escola, por exemplo, né? São diferentes. E outra coisa é sempre prestar atenção nisso, que é a notificação, porque aí inclui caso suspeito e caso confirmado, né? E o que é caso confirmado? Porque muitas vezes não se consegue confirmar, infelizmente. Muitos casos ficam, como foi nessa situação do relato de vocês, né? Que o pai foi
isento lá da culpa porque não se conseguiu confirmar, né? Isso é o que acontece na maioria das vezes mesmo, né? Então, em relação ao caso, né, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente saber é que é uma lactente. Isso vai fazer toda a diferença nessa situação, tanto por conta do HPV, quanto por conta do esclarecimento da situação. Porque a lactente, ela ainda não fala, né, não verbaliza, então a parte dela contar alguma coisa não vai existir, não vai ter aquela escuta especializada, como vocês colocaram no trabalho, né, não vai ter o depoimento, né, não vai acontecer o depoimento especial, simplesmente porque é uma criança que ainda não verbaliza, né? Mas ela tem as lesões, né? E ela tem lesões de HPV, que a gente vai falar já em seguida, né? E aí eu fiquei com uma dúvida. A lactente está com essa lesão há alguns dias usando listatina. Foi por conta própria ou a mãe levou ao serviço de saúde e alguém prescreveu? Vocês sabem, vocês viram esse caso ou vocês pegaram algum prontuário e só transcreveram? Como é que foi? A mãe procurou a clínica da família e a clínica da família encaminhou para o dermato da policlínica, que a gente teve contato com o professor e ele contou o caso e mostrou todo o prontuário para a gente. E ele que passou a anistatina para tratar das lesões. Ah, tá, antes de encaminhar para o dermatologista. Então, essa mãe, eu tô querendo só deixar se registrado, porque depois nós vamos conversar sobre a questão da mãe ser negligente, né? Essa mãe levou a criança para atendimento assim que ela viu a lesão e alguém prescreveu essa anistatina, tá? Porque ela poderia não ter levado, poderia ter comprado uma pomada, ter tentado resolver a situação em casa sem levar para o serviço de saúde, né? Aí é uma situação diferente. Que todas as vezes que a gente vê uma situação de suspeita de violência, é importante a gente ver o contexto, né, em que isso aconteceu. Então, estou só querendo chamar atenção para isso. E aí tem uma outra afirmação que é que a criança tem uma IST, é verdade, e que pode sugerir, sim, abuso sexual. Pode sugerir, né? Aí vamos passar o próximo slide. Eu encontrei um artigo bem recente, né, de 2022, é um estudo epidemiológico feito na Unifesp, de crianças com condiloma acuminado num ambulatório de especialidades médicas em São Paulo. E eu vou ler em 2 slides, eu prometo. É porque realmente, para eu resumir, gente, não ia ficar tão bom como está escrito aqui. É pequeno, tá? São 2 slides, eu vou ler a introdução desse trabalho para vocês, para ajudar a gente a pensar nessa situação específica do HPV numa lactente. Pode passar. Então, vamos lá. As verrugas anogenitais resultam da infecção pelo papilomavírus humano. O HPV pode infectar tanto a pele como mucosas. A maioria das infecções regride espontaneamente dentro de 2 anos em pessoas com imunidade preservada. Esse é o dado importante porque se você fosse procurar na mãe, né, poderia mandar a mãe fazer um exame ginecológico, eu não sei se foi feito, você poderia não encontrar nada, né? Mas a mãe poderia ter HPV, mas como regride espontaneamente, né? É um dado que a gente precisa saber. Existem mais de 130 subtipos de HPV até o momento identificados, embora apenas cerca de 1/3 possa infectar a mucosa anogenital, oral ou laríngea, predominando aí esses 3 subtipos. Então, a gente vê que são muitos subtipos e 1/3 é muita coisa, de 130, né? Podem infectar a mucosa no genital, oral ou laríngea. O problema eles podem infectar, mas eles também podem infectar a pele. E alguns subtipos da pele, que dão mais em pele, também podem infectar mucosas, tá? Bom, a transmissão das verrugas anogenitais induzidas pelo vírus HPV podem ocorrer nas crianças como transmissão, aí vamos lá, vertical, inoculação digital ou por meio de outras lesões, fômites por diferentes modalidades de abuso sexual, e aí fala as formas, contato oral genital, genital-genital, genital anal, manipulação digital da vagina e ou do ânus da criança. Esse é um dado super importante. Existem várias formas das crianças adquirirem o HPV
e desenvolverem verrugas anogenitais. Mas, sim, a possibilidade de abuso sexual tem que estar sempre como um diagnóstico diferencial, sempre. Viu? Verruga no genital, tem que estar lá presente a questão da possibilidade do abuso sexual. Então, a suspeita foi certíssima. Próximo. A interpretação do condiloma no genital em crianças como prova de abuso sexual é controversa, visto que a prevalência do HPV em crianças abusadas sexualmente varia de 5% a 33%, e em crianças sem suspeita de abuso físico, de abuso sexual, ficam em torno de 16%, ou seja, não muda muito a ocorrência do HPV se você comparar crianças abusadas com crianças não abusadas, tá? Entre 5 e 33 e o outro está em torno de 16, ou seja, está ali no meio. A manifestação clínica mais frequente do HPV é a presença de verrugas, em sua maioria assintomáticas, sendo um achado casual durante a troca de fraldas, banhos ou evidenciado pelo pediatra durante o exame físico. Foi no caso da criança, né? A mãe descobriu em casa aquelas bolinhas que não coçavam, não doía, etc. O diagnóstico de uma DST na criança corrobora com a queixa do abuso sexual, ou motiva sua investigação quando não existe tal alegação, que poderia ter acontecido, essa criança foi abusada e aí apareceu o DST. É uma via, né, de duas mãos. A criança é abusada e desenvolve DST, ou a criança aparece com uma DST e você suspeita de abuso sexual quando não existe história, como é o caso dessa criança. Alguns autores consideram o diagnóstico de uma DST na infância suficiente para requerer a avaliação que exclua o abuso sexual. É o caso dessa criança. A maioria dos estudos concorda, no entanto, que a presença isolada de uma DST é insuficiente para assegurar sua ocorrência. Eu quis trazer isso porque, assim, eu acho que ficou faltando, se eu puder colaborar com o trabalho de vocês, né? Se vocês ainda forem mudar alguma coisa, eu acho que precisa acrescentar um tópico, né? Tem o tópico do depoimento especial, tem o tópico da questão da bioética, né? Da conduta do médico, mas não tem um tópico sobre o HPV, né, na criança. Então, eu acho que seria importante que vocês acrescentassem, porque eu acho que é muito esclarecedor nessa situação específica. O próximo. Aí, são 2 slides que mostram o resultado desse estudo, que são só 23 casos, tá? O sexo predominante é o feminino, a idade era grande, né, de 1 a 10 anos, mas a média era de 4 anos e 8 meses. A distribuição dos casos segundo faixa etária, de 0 a 3 anos foi a maioria, 43,5%, de 4 a 6, 34,8%, de 7 a 10, 21,7%. A manifestação clínica predominante foi a presença de verruga, 100% dos casos. Em 39,1%, as lesões ocorreram na região perianal. As localizações isoladas, vulvo perianal e vulva, foram observadas em 34,8% e 26,1%. Na casa dessa criança, eram, né, na região da vulva, né, e perianal, não é isso? Isso. Isso, tinham as duas coisas. Estava bem espalhadinha, ela tinha até bastante lesão, né? Tem mais um com resultados? Diego, pode passar, por favor. As fontes de infecção, tá? Vertical, 65,2%, corroborando com o que a literatura está dizendo, né? Sexual, só 8,7%, que eles conseguiram confirmar. E desconhecido, 26,1%. Ou seja, fica esse limbo aí é que é o problema, né? Fica um número grande de casos que você não consegue saber. E aí fica a questão que se dá, né? O que vamos fazer? Porque essa criança precisa ser protegida, né? De qualquer jeito. Mesmo se você não consegue esclarecer, essa criança precisa ficar sob cuidados médicos e o olhar da família, e vai depender de cada família como ela vai reagir a essa questão que a gente vai conversar daqui a pouco. Importa o tipo de parto, porque muitas crianças têm a transmissão na hora do parto.
né? Mas existe também transmissão hematogênica, tem transmissão até assim de subir do canal vaginal para atingir a placenta. Tá? Então, no caso desse estudo, 56,5% foi parto normal, 17% cesáreo e desconhecido 26,1%. Eu queria chamar a atenção desses desconhecidos aí, porque a importância, vocês que estão em formação, a importância da gente registrar as coisas em prontuário, né? Que quando alguém vai fazer um estudo retrospectivo, não consegue pegar os dados, né? Presença de lesões nas mães, sim, 52%, não em 21,7%, e está ali o mesmo desconhecido, 26,1%. Então, um percentual importante de dado, de perdas de dados, né? Próximo. Aí vamos voltar aí para os meus comentários. Ainda, voltando ao relato de caso, né? Ao diagnóstico, a mãe refere que não desconfia de ninguém, porém não se mostrou surpresa. Por que foi destacada essa reação da mãe? Alguém sabe? Ou vocês só leram isso? O nosso professor mesmo contou isso pra gente. Que ele, né, quando ele falou, ela não expressou nenhuma surpresa, ela ficou quieta. Sim. Por que vocês acham que isso pode ter acontecido? Eu Não acho tem resposta certa e errada, não, gente. Vamos conversar. A ideia minha aqui é conversar com vocês e polemizar um pouco também, né? A situação. Eu penso que, óbvio, são várias possibilidades, mas ela também pode estar acostumada a viver esse tipo de violência na própria pele. Porque a suspeita principal é o pai da criança. Ela mesma pode estar sofrendo violência do próprio marido ou do pai da criança, não sei. Então, aí, a partir desse momento, ela já pode ser que desconfia, mas não faz ser uma surpresa, por estar acostumado já. É uma possibilidade. Ela mesma já está desconfiando. Sim, o que mais? Eles moram, se eu não me engano, numa vila lá na Lapa. E teve outro caso na mesma região, de uma criança, se não me engano, de um pouco mais velha, de 2, 3 anos, que também teve condilomas na mesma região. Então, às vezes, ela pode ter associado isso ou já tá sabendo do outro caso, e isso para ela não ter sido algo chocante, né? Uma novidade, né? Algo, digamos que seria estranho dizer, mas algo comum, digamos, algo esperado. Eu também pensei uma coisa, que se ela levou para o serviço de saúde, é que ela pode ter suspeitado de alguma coisa, porque normalmente esse tipo de coisa as pessoas não têm muito, não costumam levar. Eu acredito, ainda mais são pessoas mais humildes, etc, sabe? Se ela levou, é porque ela suspeitava de alguma coisa. Eu acredito. Mais alguém? Então, isso realmente, assim, a reação da família é super importante na hora que a gente vai avaliar, né? Uma coisa que não está nesse artigo, está até no outro que eu peguei, que fala da questão do período de incubação do HPV, né? No artigo que eu peguei sobre violência contra a mulher e HPV e a questão da bioética, ele fala em 20 anos de período de incubação. Mas a Academia Americana de Pediatria, eu não consegui resgatar esse artigo, que ele é antigo, aqueles guidelines que tem na Academia Americana de Pediatria, que a Beth certamente conhece, tem um de abuso sexual em que eles falam que em criança menor de 3 anos a gente não deve se preocupar tanto com abuso, porque o período de incubação é muito grande, que, portanto, geralmente o que acontece é a transmissão vertical mesmo, né? Seja hematogênica, seja na hora do parto. Por causa desse período de incubação muito grande. Mas isso é só um adendo. Mas essa questão de não se mostrar surpresa, né, pode ter várias interpretações, né? Tem gente que acha assim, poxa, a mãe nem se mostrou surpresa, acho que é porque ela nem desconfia. A mãe trouxe, é porque ela não acha que aconteceu. Se ela achou que aconteceu, ela não teria trazido para a consulta. Ela ia tentar esconder. Se ela acha que é o marido, ela também não ia tentar trazer. Ou essa mãe está com medo do marido. Isso é uma chance dela expor essa situação que existe dentro da casa dela, ela trazer a criança dela para ser atendida.
né? Então, ela vai trazendo a criança, alguém vai levantar a suspeita e ela vai conseguir, então, interromper esse ciclo da violência dentro da casa dela, né? Então, não tem resposta certa, né? E é difícil a gente poder interpretar, né? Ou, às vezes, a pessoa fica tão surpresa que ela fica sem reação, né? Eu não sei por que suspeitaram do pai, tá? De fato, a maior parte das vezes é o pai mesmo, trata-se de um bebê, um lactente, pelo que dizem ali, ele fica em casa, então não está em creche, então a possibilidade de alguém ter feito com ele alguma coisa na creche, ela com alguma coisa na creche é pequena, né? Mas ela fica fim de semana na casa do avô e dos tios. E aí eu coloquei ali, apenas a mãe e a criança fizeram exames, porque colocaram que a mãe e a criança fizeram exames, não sei que exames, que não está descrito. Mas imagino eu que seja pesquisando outros DSTs, que faz parte da rotina, né? A gente fazer HIV, hepatite B, se fosse uma adolescente, a gente ia ver se tinha gravidez, coisa desse tipo. E eu não sei se alguém chamou o pai para conversar com o pai, se alguém pediu para o pai, o avô e os tios serem examinados, né? Porque eu já tive assim várias situações de condiloma, né? E as reações das famílias seriam as mais diversas, gente. Tem mãe que na consulta seguinte voltou para mim com laudos de urologista, mandou o marido no urologista para fazer exame nele, com laudo dela de ginecologista, dizendo que era negativo, um monte de coisa. Quer dizer, você vê que é uma mãe que se mexeu, ela foi correr atrás, né? Tem mãe que fala, de jeito nenhum, isso aqui não pode ser abuso sexual, minha filha só fica com a gente em casa, ninguém faz isso, meu marido é incapaz de olhar. Tem mãe que o quê? Aquele cara, meu Deus, não acredito que ele pode ter feito isso com a minha filha. Quer dizer, ela já acha que é uma possibilidade. Então, a gente tem várias reações, né? E é difícil a gente interpretar esse não se mostrou surpresa. Às vezes, a pessoa fica tão sob impacto que não consegue mostrar nenhuma reação, entendeu? Quando às vezes a gente desconfia de um filho mais velho, né? Porque não tem nem pai morando na casa, um filho adolescente, aquilo para a mãe é tão assim difícil para ela, né? Ela aceitar essa possibilidade que ela nega, né? Ela nega não por ser conivente, ela nega porque é difícil acreditar, né? Que o marido está fazendo isso, ou que o filho, ou que o próprio pai dela, né? No caso, ele fica na casa do avô materno, né? Se eu não me engano, né? Esses tios certamente são irmãos da mãe, né? Então, eu não sei, assim, alguém sabe se esse pai foi examinado, se ele foi chamado para conversar, se alguém acionou avô e tios, vocês sabem? Não, o pai não foi chamado para conversar. O que a gente sabe, de avós e tios, a gente também não sabe nada. Uhum. Mas o que se sabe é que a criança foi apenas 2 vezes. Aê, porra! Foi 2 vezes no dermato. Então, ela nem tinha acabado ainda o tratamento e a família evadiu-se. Então, a família saiu do complexo que estava ali e foi para outro lugar. Isso é uma coisa que a gente chama atenção, porque por que a família está fugindo, digamos assim? Parece que eu tenho essa impressão. Pode ser por outros motivos, mas é uma impressão que eu tenho. Tá, então suspeitaram do pai porque ele era o que morava na casa. Não viram nenhuma lesão no pai, nem a mãe não relatou nada de nenhuma atitude do pai com a criança, nem a criança ter medo do pai, não teve nada disso. Não, isso a gente já não sabe. Tá bom. Essas são as primeiras coisas que eu queria pontuar para vocês. Não sei se alguém quer fazer algum comentário em cima disso. Senão, vamos passar. Aí, na discussão, eu queria também colocar algumas coisas. A importância das clínicas da família, né? Como uma porta de entrada, né? Dessas situações, né? Porque o abuso sexual, a escola também pode identificar, mas a escola identifica muito abuso físico, abuso psicológico, negligência, né? Bastante. Abuso sexual já é um pouco mais difícil, mas eles também detectam. Mas na clínica da família, não. Então, assim, é um lugar realmente de muita identificação e eles têm uma facilidade porque eles estão lá dentro da comunidade
eles conhecem aquelas famílias, né? Eles têm um contato direto, eles podem fazer visita domiciliar, podem conversar com a família, muitas vezes já conhecem a dinâmica familiar, já sabem, por exemplo, se existe violência contra a mulher naquela família, e aí aquela criança apareceu com condiloma, né? Então a gente já vai ficar mais de olho, né? Mas, por outro lado, são muitos os desafios nesse nível, né, na atenção primária, porque justamente por eles estarem dentro das comunidades, é muito difícil, às vezes, eles atuarem, né? Porque existe todo esse tabu e porque você suspeitar de um abuso físico, né, de um abuso sexual, né, já é por si só uma questão complexa, né? Eu vou conversar logo em seguida sobre isso. Então, assim, ao mesmo tempo que eles têm facilidades por estarem com as famílias, tem esses desafios por estarem muito próximos. E, às vezes, é necessário justamente você encaminhar para outro setor, para outro serviço, que seja fora da comunidade, para que todas as ações sejam feitas, até mesmo, muitas vezes, a notificação, porque os profissionais da clínica da família têm medo de notificar e de acontecer alguma coisa com eles. Então, eles encaminham para uma unidade secundária, terciária, e vai sair a notificação dali, tá? Aí tem uma outra afirmação que está escrito: classificação dos casos como prováveis também podem refletir o medo dos profissionais de repreender a família e a comunidade das vítimas, bem como a ausência de uma política institucional que preserve a identidade do profissional. Sei que vocês pegaram isso de algum lugar, né? Não foram vocês, tem lá a referência, mas eu queria só pontuar essa questão de repreender a família, né? Não é nosso papel repreender a família, né? E aí a gente fica com medo mesmo quando a gente resolve fazer um papel que não é nosso, né? O nosso papel é de acolher, é de fazer assistência, então vamos tratar. A saúde tem que acolher, ouvir, essa escuta especializada é no nível da saúde, o depoimento especial já é no nível do judiciário, não é na saúde, tá? Mas a escuta especializada, quando você tem alguém que saiba escutar, que estudou para isso, que tem experiência com isso, faz toda a diferença, né? Mas repreender a família não é nosso papel, né? Então, se a gente pensar que tem 3 ações que devem ser feitas quando você está diante de uma suspeita de violência, né? Qualquer violência, não só abuso sexual, a gente tem a questão da assistência, que é a nossa praia, né? Tem a questão da proteção à criança, que quem é o responsável? Vocês escreveram isso. Quem é o responsável pela proteção da criança que é vítima de abuso sexual, de qualquer tipo de violência? O Estado? O Estado, mas antes disso, de uma forma mais direta, por lei. O que está no Estatuto da Criança e Adolescente? Mãe, né? É o Conselho Tutelar, né? Ele é o responsável. Então, a nossa atuação na questão da proteção é acionar o Conselho Tutelar. O máximo que a gente consegue fazer, se a gente estiver dentro de uma unidade de saúde que tem internação, é internar a criança, aquela internação social. Então, a gente vai fazer assistência, nosso papel, a gente é formado para isso, vai tratar o condiloma, vai suturar a cabeça da criança, se tem uma fratura, vai corrigir a fratura, enfim, né? Tratamento psicoterápico é da área da saúde. A proteção é o conselho tutelar, a gente pode acionar o conselho por meio da notificação. E a gente fazer internação social quando possível. E tem uma terceira linha de ação, né? Assistência, proteção, e tem a questão da responsabilização do autor da agressão. Essa responsabilização, que estaria aí nem escrito de outra maneira como de repreender, não é a nossa função. A gente não tem formação para isso, a gente não tem poder para isso. Então, se a família quiser se mudar daquele lugar e ir embora, ela vai, né? Se a família quiser tirar a criança do hospital, a menos que você acione o juiz e o juiz passe a guarda da criança para aquela instituição, e aí vai lá a polícia e diz que a mãe não pode sair com a criança, se não acontecer isso, a gente não pode, a gente não tem esse poder, né, de repreender. Então, a gente precisa raciocinar sempre que a gente está diante de um caso, até para ficar mais fácil para a gente tomar nossas atitudes, fazer a notificação, que a gente está fazendo ações de assistência e de proteção da criança, tá? Isso que eu queria deixar assim claro para vocês. Isso facilita muito
na hora da gente tomar nossas atitudes. Eu estou fazendo isso porque estou querendo proteger. Eu estou notificando, não é para poder prender o pai, tirar a guarda, nada disso. É para proteger a criança, tá? Essa é uma coisa que eu quero pontuar. E aí já vou entrando na parte seguinte, que é realizar a notificação compulsória. É uma tarefa obrigatória, ok, né? E simples. Será, gente? Não, não é simples. Nenhum profissional se sente à vontade de fazer notificação. Quando vocês forem para a rede ou quando vocês estiverem diante de algum caso, vocês vão ver que não é simples notificar. Os profissionais não se sentem seguros, mesmo quando é a instituição que faz, que coloca lá um carimbo institucional, tá? Não é simples, é uma tarefa complexa, tá? Porque Prof, na verdade, eu pensei assim, é simples, mas não é fácil, entendeu? É simples, é só você preencher a ficha, mas não é fácil. Sim, nesse sentido é, né? Não é complicado, mas é complexo. É isso mesmo. É simples, mas não é fácil. Exatamente. E Mas foi outras isso que eles palavras, é isso quiseram mesmo. dizer, entendeu? Oi? Na verdade, foi isso que eles quiseram dizer. Sim, Entendeu? sim. Porque não é simples, né? Realmente a gente sabe, ainda mais assim em comunidades, a dificuldade que eles têm, né? Mas É difícil. né? Mesmo assim, lá é muito um jogo de empurra do médico, né, para o assistente social, né? Muitas unidades que notificam o assistente social, né? É a assistente social que vai notificar. E, na verdade, não é assim. Deveria ser o profissional que atendeu, né? Mas aí é outra discussão. Cada serviço se organiza de uma forma, né? Tudo que eu estou colocando aqui, eu tirei de coisas que vocês colocaram e que vocês estão com as referências do lado, né? Vocês não falaram isso da cabeça de vocês. Então, é só para poder ir pontuando e dando, assim, um pouco da minha experiência em relação a essas coisas que às vezes são normas, são coisas que vêm lá do Ministério da Saúde, que quem faz não tem a experiência de estar ali no dia a dia trabalhando com essas questões. Aí, quando fala da notificação, ela tem que ser feita em 3 vias, né? Uma via vai para a vigilância, né? Vai para o SINAM. A segunda via vai para o Conselho Tutelar. Aí está escrito e Ministério Público. Eu queria trocar isso aí para ou, né? Só vai para o Ministério Público quando você não tem Conselho Tutelar naquele local, né? Normalmente, o que vai para o Conselho Tutelar mesmo, quase a totalidade dos municípios no Brasil tem Conselho Tutelar já. Então, é Conselho Tutelar. Ministério Público, a gente costuma acionar se o Conselho Tutelar não funciona, se o Conselho Tutelar toma, às vezes, alguma atitude que você não quer. Muitas vezes, assim, você está querendo até manter a criança na família, o Conselho Tutelar vai lá e aciona o Ministério Público para tirar a criança da família, porque nem o Conselho Tutelar pode tirar crianças de família, tá? Aí a gente vai ao Ministério Público dizer por que a gente acha, por que não, né? Varas da Infância e da Juventude, enfim, a gente só vai, Serviço de Saúde, acionar diretamente o Ministério Público, varas da infância, ou delegacias, quando a gente não tem um conselho tutelar, tá? E a terceira via da notificação vai ficar, lógico, no nosso prontuário, né? Ou em algum local lá da unidade. E aí eu queria ver com vocês, assim, quais os objetivos da notificação, né? Essa notificação, vocês mesmos já colocaram, ela tem o objetivo de gerar dados, como é no caso do SINAM. Quando a gente faz uma notificação e a ficha vai para o SINAM, ele vai gerar dados do nosso país, né? Para políticas públicas voltadas para aquele agravo de notificação, que não é só a violência, né? Tem toda aquela lista de agravos de notificação obrigatória, uma delas é a violência contra a criança. Quando a gente notifica para o Conselho Tutelar, a gente já está acionando o sistema de proteção, né? Então, são objetivos diferentes, tá? Para a gente mandar para o SINAM, tem a ficha específica do SINAM para a gente mandar. Quando a gente vai acionar o Conselho Tutelar, pode ser de várias maneiras. Pode ser pela mesma ficha de SINAM, como está escrito aqui em cima. Geralmente é isso que a gente faz mesmo, até porque facilita para a gente, né? Vai a via para o Conselho Tutelar. Mas o Conselho Tutelar pode ser acionado por qualquer um e de várias formas. Pode ser um receituário, pode ser em qualquer ficha de notificação que o seu serviço tenha, pode ser pelo telefone, pode ser anônimo, pode ser a própria mãe da criança que vá lá.
Pode ser, a gente teve recentemente uma adolescente que foi abusada sexualmente, ela mesma foi ao Conselho Tutelar fazer notificação. Então, é diferente da ficha do Sinan, tá? Porque os objetivos são diferentes. Sinan vai para dados epidemiológicos, o Conselho Tutelar vai acionar o sistema de proteção, tá? E aí, vocês colocaram na apresentação de vocês, e lá no trabalho, uma ficha que eu não sei de onde é. Eu não sei onde vocês pegaram aquela ficha. Mas a ficha do Sinan é outra. Pode passar, Diego, por favor. Rapidinho, nós não vamos ler essa ficha, tá? Mas existe essa ficha do Sinan, que é a ficha específica, porque o Sinan ela tem fichas específicas, tem a da dengue, tem, né, de meningite, mas a da violência é essa ficha aí, que serve para qualquer tipo de violência, não é só violência sexual e não é só de criança, né? Entra também idoso, pessoas com deficiência, mulher, todo mundo. Pode passar próximo, nós não vamos olhar, porque ela é enorme, como alguém já comentou, e é aquela ficha cheia de lugar para você marcar xizinho, e que tem lá um lugarzinho no final, ali à direita, de observações adicionais, que a gente pode escrever o que quiser. Ali a gente usa muito para a gente orientar o Conselho Tutelar, a gente colocar nossa impressão, se a gente acha que a família é protetora ou não, se a gente acha que o pai deve ser chamado lá no conselho porque a gente não quis chamar, né? Porque às vezes a gente não quer conversar com o pai com suspeito de abusar sexualmente de alguém, então a gente coloca ali, acha importante conversar com o pai, enfim, ou com o avô, esse tipo de coisa. Ou a gente acha que essa criança está negligenciada, se beneficiaria de ficar o dia inteiro numa creche, ou que essa criança que não tem supervisão fica na rua, poderia ficar num colégio horário integral. São coisas que o Conselho Tutelar pode fazer, né, para a proteção da criança e que a gente pode apontar ali nessa parte das observações. Próximo. Aí, bom, tá quase acabando, tá, gente? É que eu falo demais. No relato de caso, está escrito, aí vamos entrar nessa questão de mudou-se, está escrito mudou-se de endereço e segue sendo acompanhada por outra unidade de saúde. E, em outro momento, está lá escrito, cabe, entretanto, nesse caso, enfatizar que, embora não tenha havido desrespeito aos princípios bioéticos, concordo, não houve mesmo, a mãe assumiu postura negligente, o que configura abuso infantil. Aí eu coloquei, qual foi a postura negligente? Foi ter se mudado, é isso? Na verdade, essa foi até uma sugestão minha, para que a gente colocasse isso na discussão, porque nós entendemos, pelo que foi relatado, que entendi o que você falou, que, é claro, a gente tem várias hipóteses, né? Mas isso tinha sido relatado que a mãe não se admirou com o que estava acontecendo, ela não demonstrou nenhuma surpresa, e depois desse evento, ela mudou para um outro lugar e assim, o que o colega que atendeu lá passou para nós, especialmente para os meninos conversando com ele, é que realmente depois disso, depois desse evento, ela mudou como se ela não quisesse ser acompanhada naquele serviço. Então, isso aventou uma hipótese de uma postura negligente mesmo, entendeu? Uhum. Não foi isso, meninos? Que comentem aí. Não, mas o que me chamou a atenção é porque ela assim, segue sendo acompanhada por outra unidade de saúde. Então, ela, na verdade, ela não sumiu, né? Ela saiu, daí a clínica da família onde ela estava antes conseguiu encontrar e entrar em contato com a outra. Mas a gente não sabe se ela vai, né, com recorrência na clínica, se ela faz acompanhamento, alguma coisa desse tipo. Sim, aí a parte da gente, na questão da proteção, né, Conselho Tutelar, fazer busca ativa, Conselho Tutelar, a clínica da família, fazer visita domiciliar e não perder esse caso de vista, né? Porque se a mãe se mudou por isso é descrito de livro, né? Quando você descobre que alguém abusa sexualmente, a pessoa se muda de lugar. Aí, se é descoberto em outro lugar, se muda de lugar, com abuso físico também. Então, isso é uma coisa de livro, a pessoa vai se mudando, né? Um chance, né?
Isso, como o Munchausen também, exatamente. Muda de serviço, né? Ele era atendido no Hospital Jesus, aí vai para o Hospital da Lagoa, vai para o PPMG, e se a gente não fala um com o outro, a gente não sabe que aquela mãe ficou passando de lugar em lugar, né? Então, assim, eu não sei se eu chamaria essa mãe de negligente, entendeu? Não sei, porque na minha ideia, negligente, ela assim, ela não iria nem tratar a criança, né? Na verdade, ela está lá tratando. Mas, enfim, pode ser sim. Eu acho que eu só queria que fosse esclarecido entendi isso. ó. Né? Esse olhar que é bem interessante, inclusive. Porque eu não sei por que ela se mudou. De repente, o marido pode ter obrigado a mulher a sair dali, porque suspeitaram dele, entendeu? Foi feita uma notificação, certamente marcaram esse pai ali um xizinho, como ele sendo o abusador, né? Agora, Foi dá para interpretar justiça também, mesmo, né? dá para interpretar também que ela foi negligente no sentido dela ter sido conivente com a situação todo esse tempo, pelo fato de ela não ter se surpreendido. E ainda soma-se o fato dela ter se mudado, entendeu? A negligência foi essa conivência dela com a situação, entendeu? Que a gente não sabe se ela é conivente ou se ela tem medo desse homem, né? Pode ser que seja. No caso, por mais que ela tenha medo do homem, ela acaba sendo conivente com o fato dele ter estuprado ela. E existe uma criança abusada, não é isso? Independente disso, existe uma criança que tem uma suspeita de abuso. Tendo sido abuso ou não, a gente precisa trabalhar com a hipótese que pode ser. Então, ela precisa ser acompanhada. Isso não tem a menor dúvida, né? Isso não tem a menor dúvida. Então, tudo bem, acho que é isso mesmo. Né? Mas pode ser que o pai tenha resolvido se mudar, porque ele não queria, e depois que a gente... Essa é uma questão assim, quando a gente levanta essa hipótese de abuso sexual, para depois você desfazer, se depois essa mulher for no ginecologista e descobrir que ela tem um HPV, dá para você desfazer que esse homem foi suspeito de... Não estou defendendo esse homem não, tá, gente? Mas eu estou só dizendo para vocês porque a gente já teve pai de criança que foi morto e por conta de uma suspeita de abuso que depois não foi confirmada, entendeu? Então, assim, quando a gente levanta uma suspeita, é muito sério, né? E as pessoas têm medo mesmo, né? O pai tem medo, ele sendo um abusador ou ele não sendo um abusador, né? Eles têm medo. Então, é muito complicado, é muito delicado, e daí é uma questão bioética mesmo, entendeu? Até de você levantar a suspeita de abuso, né? Eu até coloquei logo ali embaixo, a conta não maleficência e beneficência, o médico fez o atendimento sem que causasse um constrangimento com a suspeita diagnóstica da lactente. Aí eu botei, será? Será que a gente leva o nosso bebê, a gente leigo, para ver umas bolinhas que tem ali no bumbum? E aí alguém levanta uma suspeita de abuso sexual, eu que sou uma pessoa leiga, será que isso não causa nenhum constrangimento, né? Eu não sei, eu não sei mesmo, né? Não sei. Então, a não maleficência, eu não sei se a gente consegue proteger assim a família, entendeu? No caso, a criança não tem a menor dúvida, porque a criança não sabe de nada, né? Mas a família, sim. Né? Então, é difícil isso. Isso é igualzinho a criança, assim, criança suspeita de abuso, que você quer examinar a genitália da criança. Aí você deita lá a criança já abre a perna. Aí tem gente que interpreta isso como, poxa, a criança já abriu a perna é porque ela está acostumada. Isso aí é um ato que ela está acostumada a fazer. Né? Tem outros que dizem, não, ela abriu a perna porque ela não tem medo nenhum. Se ela tivesse medo, ela ia fechar a perna, porque tem o contrário, a criança que não deixa você tirar a calcinha, a criança que não deixa tirar a cuequinha, não quer que mexa, já entra segurando aqui na frente, não quer deixar. Aí a pessoa, não quer deixar porque ela tem medo, que alguém já machucou ali. E às vezes não, é porque a mãe fica botando na cabeça da criança que ninguém pode mexer ali, só a mamãe pode mexer naquele lugar. Aquele lugar ninguém pode botar a mão. Então a criança já entra, o médico é uma pessoa estranha, ela já entra se segurando. São questões muito delicadas, entendeu? Então, assim, a postura da mãe, eu acho assim, meio pesado a gente colocar que é negligente nesse sentido, entendeu? Ela pode ser uma postura que a gente não estava esperando, né? Para a gente foi uma surpresa. Mas eu não sei se a gente pode dizer ela foi negligente, entendeu? Ela pode simplesmente não tá preocupada com isso.
né? Porque a gente já teve, eu já tive assim de tudo com criança maior uma vez. Desculpem se as minhas palavras que eu vou falar, Diego, tampe os ouvidos. Mas assim, era um menino com condilom, um menino maior, né? Quando a gente foi conversar, a gente sempre abre a conversa, a senhora sabe que isso pode ser pego, né? Ele pode ter uma verruga na mão, a senhora pode ter, ou ele mesmo ter se contaminado, ou alguma outra pessoa ter contaminado ele pode ter sido abusado sexualmente. Aí a mãe virou para o garoto, o menino tinha uns 8 anos, e ele fala assim, tu deu a bunda? Aí eu levei aquele susto, entendeu? Eu não esperava aquela reação. Essa pergunta me fez ver que aquela mãe não estava desconfiando de nada, que aquela mãe não estava escondendo ninguém, um marido, nada disso. Aí o garoto, na mesma hora, o quê? Eu sou homem. Se alguém viesse mexer em mim, eu dava um chute no saco, não sei o quê. Né? Aí eu vi assim, bom, foi uma coisa tão natural, assim, aquela reação da família, entendeu? Que eu falei, bom, eu fico para o pessoal da DIP, né, que tinha mandado para a gente, falei, gente, vamos descobrir aí o que aconteceu. Na verdade, tinha uma irmã do menino, que era uma bebezinha, estava com umas verrugas, não sei o quê, enfim. Não ficou caracterizado como abuso sexual, né? Mesmo sendo um menino maior, né? Aí a mãe tinha uma verruga vulgar na mão, a bebezinha tinha, enfim, a HPV estava ali rondando a família, o menino trocava a fralda da bebê, enfim. A reação da mãe já fez a gente assim achar que aquilo não era um abuso sexual, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar e com o que a gente vai também colocar na nossa notificação, né? Que aí tem escrito ali, a família evadiu-se. E lá atrás tem a família mudou-se de endereço. Né? O evadir é quando assim, a pessoa some, né? Não sei. E aí ela tem encontra-se em situação de vulnerabilidade, inclusive porque a justiça absolveu o pai por não haver provas consistentes. Bom, não tinha mesmo, né? Como a gente já viu lá atrás, um HPV num bebê de 1 ano e 3 meses, sem história nenhuma, sem ninguém ter visto nada, a justiça não vai condenar esse pai, né? Aí eu perguntei, que a família mudou-se ou evadiu-se, né? Porque o pai foi colocado como suspeito, né? Porque pode ter sido o avô, podem ter sido os tios, né? Ele foi chamado ao serviço de saúde, coisa que a gente já conversou, né? Então, eu queria colocar assim, esses contrapontos para vocês pensarem mesmo, né? E para a gente ver como que isso realmente está no campo da bioética, né? Até a gente levantar a suspeita, já traz para o campo da bioética, né? Porque a gente faz com que uma família fique assim. Uma mãe, uma vez, ela chamou o pessoal do tráfico para pegar o marido dela, né? E aí o tráfico deu uma surra nele, ele foi embora. Depois foi constatado que não era abuso sexual, no caso não era nem um HPV, era um sangramento vaginal, e a criança tinha um prolapso de uretra, né? Mas como foi falado com a mãe que aquele sangramento poderia ser por um abuso, ela imediatamente acionou o tráfico, os traficantes levaram o cara, deram uma surra nele, ele não matou o cara, mas ele foi embora, ele nunca mais voltou para a família. A criança ficou se sentindo super culpada, era uma menininha um pouco mais velha, com 4, 5 anos, porque, assim, digamos, a prova estava no corpo dela, né? De que o pai tinha abusado. Era um sangramento dela, né? No corpo dela. Então, assim, foi e a mãe nunca mais teve notícia. A gente acompanhou essa criança durante uns 5 anos e ela nunca mais soube do pai. Ele nunca mais voltou para aquele local de medo de ser morto, né? Então, assim, é isso, né, gente? É um caso de bioética, realmente. E eu quis mais trazer essas questões. Eu acho que acabou, acho que não tenho mais nada. Também já mais do que passei do tempo que eu tinha que falar. Acho que acabou, né, Diego? Nós agradecemos muito, Isso. muito mesmo essa rica Desculpem ter discussão. passado do tempo, né? Não, Muito. que isso. Foi uma Nada discussão pior. muito rica. E eu queria que os alunos se colocassem também, perguntassem, aproveitar a professora Ana Lúcia aqui. Vamos discutir um pouco sobre essa questão, porque eu acho que ela levantou questões bastante importantes, né? Pode ser, como pode não ser, mas, na verdade, pelo que os meninos me passaram, foi uma coisa realmente, assim,
quando ela passou pelo médico, pelo dermatologista, logo a mãe desapareceu, não foi isso, gente? A família desapareceu de lá, Foi. né? Tudo tem a ver muito com a questão de como você fala, entendeu? Que o ideal, né? Mas é lógico que a gente perde os pacientes mesmo, perde quando a gente fala, muitos não aceitam isso e vão embora, não é só lá. Nesse caso, não, a gente tem vários, né? Dependendo da maneira como você fala, o ideal seria que você conseguisse expor essa suspeita de forma que você conseguisse criar um vínculo e continuar atendendo a família, porque se for abuso, você tem a chance de reverter e dessa verbalização, no caso, por parte da mãe, surgir mais à frente, na medida em que ela vá tendo confiança em você, estabelecendo um vínculo com você, né? E aí vai aparecer, né? E aí vai aparecer. É fundamental, né? É fundamental para a gente. Senão, o que vai acontecer? Ela vai para outro lugar e se ela também não se sentir acolhida, ela também vai embora dali. E aí a gente perde a chance da proteção da criança, né? O que foi passado, né? Para eles, pelo que eles me falaram, é que essa mãe, ela realmente ela não se sentia segura com a situação e foi embora. E o médico que atendeu ficou muito preocupado, não foi isso, meninos? Que vocês me disseram que, assim, Sim, foi isso. o peso da possibilidade do abuso ali era grande, né? Pelo médico que atendeu o caso, e estava muito preocupado, porque, apesar de terem, não terem feito nenhum alarde, terem tentado, porque não tem jeito, você tem que falar, ela usou podofilina, né? Enfim, não tinha como dizer que aquilo não era um HPV, né? E ele ficou preocupado porque eles sumiram logo depois. E parece que não conseguiram saber mais detalhes lá por parte da clínica da família, que teoricamente ela estaria inserida, né? A gente não sabe nem se ela realmente está fazendo um acompanhamento adequado lá. E isso foi muito colocado pelo colega lá da policlínica, ou da clínica da família, sobre esse desaparecimento. Ele estava muito ansioso, porque ele percebeu alguma coisa mais nessa história, entendeu? Uhum. Aquele feeling que a gente tem que quando acende aquela luzinha, não, independente de mesmo não tivesse acendido a luzinha, é um HPV em criança, você tem que pensar em abuso sexual, como tá, né? Estava lá nesse artigo que eu recomendo muito, vou botar lá no grupo o artigo, para vocês lerem. Sim. Porque tem a questão que é clínica, né? Que assim, a maioria dos casos não é abuso sexual em criança pequena, né? Mas a gente está no diagnóstico diferencial, porque pode ser. Então, a gente não pode abandonar, não pode deixar para lá, não pode notificar e nunca mais ver a família. Essa é a preocupação, certamente, do colega, né? Que agora o próximo serviço vai ter que segurar ali. Se ela for para outro lugar, vão ter que correr atrás para procurar saber, né? E fazer um acompanhamento para ver, né? E é o que a gente vê normalmente, né? A família vai migrando para fugir da situação, né? Como você falou ali. E por isso que tem a questão da escuta especializada, que eles chamaram a atenção muito, muito bom no trabalho, né? Porque quando você escuta e você faz essa primeira abordagem, ela muitas vezes é determinante para o resto do acompanhamento, entendeu? Se você sabe escutar e a maneira como você vai receber e devolver isso para a família, isso vai determinar todo o resto. Todas as ações de você confirmar ou não, de você fazer o acompanhamento, de fazer a notificação e eles comparecerem ao conselho. Diz, olha só, como tem essa possibilidade, eu vou ser obrigada a notificar, mas nós vamos continuar acompanhando. A maior parte das vezes não é isso, que aí a pessoa já vai pegando uma confiança em você. E se for, você vai percebendo, entendeu? Se seu marido tiver alguma dúvida, traz ele na próxima consulta, que a gente vai conversar com ele também, né? Então a gente vai assim se abrindo, porque se a gente já vê esse homem é um abusador, eu já vou ter medo de chamar ele eu mesmo para conversar comigo, entendeu? Então assim, se a gente se abre para uma questão assim, podem ser várias coisas, então quem tiver dúvida na família pode conversar,
Mais para frente a gente vai dizendo, se ela desconfia de alguém quer mais ficar com ela, ou fica querendo ficar sozinha com ela, né? Mas essas coisas você não pode falar no primeiro dia, porque aí você já vai assustar e a pessoa já vai embora. E aí o que acontece? O juiz vai absolver, e se ele for um abusador, ele é um abusador agora com respaldo da justiça, entendeu? Já foi absolvido, ninguém está desconfiando mais de mim. Então, essa que é a questão, né? Às vezes vale mais a pena você ir devagar e você não assustar muito a família, porque o profissional fica assustado. Abuso sexual em criança assusta todo mundo. Assusta A mesmo. comunidade, profissional, as outras mães, quando a criança está internada, né? Mobilizam o hospital inteiro. Todo mundo fica sabendo quando internam uma criança, né? Com abuso. Todo mundo sabe. E aí se você não tomar cuidado, você perde a mão no negócio e aí você perde a chance de esclarecer e de realmente até fazer a questão da responsabilização mais para frente, né? Porque você vai fazer uma notificação mais fundamentada, né? Se notificar uma lesão de HPV, qualquer médico jurista do jurídico vai dizer não, a maioria dos casos não é transmissão vertical, essa criança só tem 1 ano e 3 meses, não tem história nenhuma, ninguém viu o pai fazer nada, então acabou, morreu ali, né? Como é complexo isso. E dá-lhe bioética aí em cima, Pois é. Querem fazer alguma Eu queria saber se fez sentido para vocês, meninos. O que eu falei, vocês ficaram muito espantados, assim, que essa pessoa está falando uma coisa que não tem nada a ver. Eu gostei, sinceramente eu gostei, achei bem pertinente. Eu gostei mesmo, complementou o trabalho mesmo. Na real mesmo é isso. Foi ótimo, porque faz a gente pensar um pouco, né? Porque às vezes exatamente isso, a gente fica, querendo ou não, ali culpar um pouco, talvez, o pai, né, por ser o mais provável e acaba não olhando para o outro lado. E tem que tomar bastante cuidado com isso, como você falou. Então, foi muito bom. Ótimo. Jonathan, comenta? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá bom. Agora sim. Não, eu achei interessante, porque assim, a gente estava sempre nesse raciocínio, nesse pensamento do estupro, né? E você abriu um leque para a gente pensar em outras hipóteses. Acho que isso foi bem enriquecedor. Isso, eu não sei se vocês viram, a Ana deve conhecer, tem é um videozinho de 20 minutos que faz uma série de clínica da família, com aquele ator, não sei o nome dele, Stockler, não sei o que, Stockler. Sou péssima para nome. Eu não sei o nome dele, mas é Caco Stockler, algo assim. E que ele faz exatamente um médico de família numa situação que parecia ser um abuso. Que a criança, a mãe, na verdade era um Munchausen, né? A mãe pegava, por exemplo, não me lembro agora dos detalhes, mas ela pegava o sangue dela e aí depois eles descobriram que, por causa disso, que ela botava como se a criança tivesse uma lesão, e, na verdade, era o sangue da mãe. Quando foram examinar, era o sangue da mãe. E, enfim, toda uma trama em que se discutia exatamente isso. O médico de família, observando aquela situação toda, a médica que acompanhava lá e o médico, a médica residente, que levantou a hipótese de que a criança estava sendo abusada pelo avô. E o avô, então, foi acusado e... Eu não sei se vocês viram esse vídeo na Clínica da Família, mas era um episódio muito interessante em que o avô foi quase apedrejado por conta disso, e, na verdade, ele era uma pessoa muito boa, que protegia muito aquela neta, que amava muito aquela neta, e por conta de que a residente fez um estardalhaço e levantou essa hipótese, a comunidade ficou com ódio dele, mais ou menos isso que você falou aí, né? E aí o Stockler, né, fazia o papel do médico da família e ele colocava isso, olha, tá vendo como é que a gente não pode
estigmatizar, não pode falar as coisas sem ter certeza, né? No final das contas, era um Munchausen, a mãe fazia aquilo porque o pai tinha largado ela, e ela queria, para que o marido, o ex-marido, no caso, voltasse, ela criava situações de doença na criança, né? Porque ela precisava daquele vínculo para trazer o marido para perto dela, né? Então, é uma situação que a gente tem sempre que pensar, né? Tem sempre que assim, desenvolver com bastante detalhe. O fato é que assim, isso foi colocado mais nessa linha porque eles fizeram várias entrevistas com o professor que atendeu a criança e ele se mostrou muito, mas muito preocupado com a situação, né? Parece que assim, a percepção dele é que realmente havia um abuso ali e que a justiça não considerou o abuso, entende? Por isso é que foi colocado, não é isso, meninos, Bárbara, Jonathan e Gabriel, foi colocado aí nessa linha pela percepção do médico que atendeu, né? Certo? Isso mesmo, professora. Né? Entendeu, Ana? Não, eu entendi. E é isso mesmo que acontece, que a gente precisa, acho que para ficar de lição para vocês, que são mais jovens, né? É que a gente, quando a gente faz esses atendimentos, qualquer atendimento, né? Fazer de hipertensão, de diabetes, qualquer coisa, a gente não é isento, né? Nós lá no nosso grupo da medicina narrativa, né? A gente vem com as nossas experiências de vida, com as nossas vivências, com a nossa religião, com os nossos hábitos familiares. Então, se na minha casa todo mundo todo mundo sai sem roupa do banheiro para o quarto, toma banho um junto com o outro, não sei o quê, eu acho aquilo natural. Se, né, na casa de alguém, que a pessoa não troca roupa na frente do outro, que o irmão não toma banho com o irmão, que não troca roupa na frente, se a mãe chega e diz que o fulaninho toma banho com o fulaninho, aí eu já, mas isso daí já não é normal, eu acho que ele pode estar abusando. O pai dá banho na criança, o pai é abusador, né? Então, que são as perguntas, né? Acontece alguma coisa com a criança, dorme com o pai? Quem é que cuida? É o pai que cuida? Então, se o pobre do pai está desempregado e ele que fica em casa, e a gente quer muita paternidade, que o pai participe, que o pai divida, né? Divida não, que ele assuma o papel dele. Mas quando ele assume, muitas vezes ele pode estar dando um tiro no pé, né? Porque aí, não, quem dá banho é o pai. Quem dorme com a criança, bota a criança para dormir é o pai. Aí a criança aparece com alguma coisa, quem é o culpado é o pai, né? Mas tem mulheres abusadoras também. Só que a mulher tem aquela coisa né, do papel da mulher, a mulher faz carinho, a mulher pega na criança, a mulher dá o banho. E, né, na nossa sociedade, isso não é como um papel do homem, né? Enfim, só a gente tem que lembrar que a gente pode estar assim, esse pai agora, ele já vai estar sendo visto como um abusador. E isso é um grande problema. E essa mãe, assim, que ela não seja vista como uma mãe negligente, entendeu? Que quando você taxa alguém, é difícil, qualquer coisa que a pessoa faça, tá vendo? É porque ela é negligente. Atrasou uma vacina, é porque ela é negligente. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que ter sempre na nossa mente a mente aberta para não entrar por esse caminho aí complicado. Diego deve estar querendo matar a gente, que já são 8h35, né? Não, mas olha, realmente foi uma noite, tarde e noite maravilhosa, em que a gente discutiu esse aspecto, assim, mais um novo olhar, né, saindo da caixinha, e isso eu acho que é sensacional para a gente desenvolver o raciocínio clínico, né? E acho que foi maravilhoso, agradeço imensamente. Eu vou passar só uma rodadinha final aqui para os alunos, como é que eles se sentiram, o que foi isso para eles, e depois vou passar para você a sua última fala, para a gente encerrar, porque realmente já não dá mais, mas a gente ficaria aqui ouvindo muito você, viu? Muito, foi bom demais. Então, vamos lá. Bárbara, comenta. Eu só queria agradecer mesmo pela oportunidade, né, da gente estar aqui discutindo sobre isso e aprendendo mais um pouquinho. Foi muito bom. Vai ser um aprendizado que a gente vai levar para o resto da vida, com certeza. Obrigada. Eu também só tenho a agradecer, foi um prazer poder apresentar aqui para vocês.
Essa oportunidade que a professora deu para a gente é muito boa. Agradecer a paciência da professora também, que foi muito tempo aí ajudando a gente. Deu bastante trabalho para nós também. A professora deu bastante trabalho para nós. Mas sempre vale a pena, conhecimento sempre vale a pena. E agradeço também a doutora e todos do grupo que colaboraram com a gente, né? Não dá para esquecer de ninguém. Muito obrigado. Viu? Ok, Jonathan. Professora, acho que é realmente isso aí. Agradecer a disponibilidade da professora Ana Lúcia. Agradecer a senhora também por estar aí com a gente o período inteiro com esse trabalho. Foi muito bom trabalhar com esse tema, que é algo que a gente não tem, querendo ou não, na nossa grade, então a gente já está saindo da caixinha mesmo dentro da faculdade e só agradecer mesmo. Tá bom, obrigada. Eu também amei, não preciso falar mais, porque assim, vou querer que você venha mais falar com a gente nas próximas vezes. E vamos fazer uma sobre acidente, quem sabe, né? E aí passo a palavra para você, para a gente encerrar. Eu só queria também agradecer, né? A gente está lendo Grande Sertão Veredas, né? Lá do grupo, né? Nosso subgrupo. Sim. E aí o Guimarães Rosa coloca que o professor não é aquele que ensina, é aquele que de repente aprende, né? Exato. E eu aprendi algumas coisas no texto de vocês, né? Porque tinha algumas coisas que eu não sabia, né? É interessante. Aí eu fui buscar, né? Fico curiosa, né? Aí eu vou olhar, vou procurar aquelas leis, aqueles negócios que a gente sabe, mas não lê direitinho, né? Então foi muito bom. Eu aprendi bastante. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo Guimarães convite. Rosa era médico também, né? Ele era médico, né? Sim. Então, gente, uma delícia, muito bom, obrigada. Boa noite. Mais um sucesso aí desse nosso GT de Ligas. Parabéns pela disciplina, achei assim muito legal essa atividade, muito bacana. Obrigada. Fiquei com uma invejinha. Fiquei com uma invejinha. Ai, que ótimo. Então, até a próxima. Boa noite, Se Deus quiser, gente. em breve. Tchau, Tchau. tchau.